Quando a polícia recebeu a ligação, não havia perseguição, não havia um suspeito desconhecido, não havia qualquer tentativa de esconder quem havia cometido o crime. Do outro lado da linha, a própria autora confessou com poucas palavras, disse que havia matado o namorado. O nome desta mulher era nome Wendy Thomas. Naquele dia, os policiais seguiram até a residência do casal, sem imaginar que encontrariam uma cena tão incomum. Ao entrarem na casa, encontraram Keanu Butler caído no chão, sem qualquer reação. O corpo apresentava diversos ferimentos. Havia sangue espalhado pelo local. Móveis quebrados, sinais claros de uma luta extremamente violenta. A mulher que aguardava a chegada da polícia não demonstrava desespero, não tentava fugir. Também não procurava colocar a culpa em outra pessoa. Ela permaneceu no local, sabendo que os agentes encontrariam exatamente aquilo que havia acontecido dentro daquela casa. Mas aquele crime não havia começado com uma faca. Horas antes, Wendy Thomas passou boa parte do dia consumindo bebidas alcoólicas. Segundo a investigação, ela também procurava comprar crack. Enquanto isso, Keanu Butler permanecia na residência, sem imaginar que aquela noite terminaria de forma brutal. Os dois já mantinham um relacionamento marcado por conflitos, discussões frequentes, consumo de drogas, álcool e episódios de violência. Vizinhos relataram que brigas entre o casal não eram novidade, mas ninguém imaginava que uma discussão comum terminaria em homicídio. Em determinado momento, os dois começaram uma nova discussão. O motivo exato nunca foi completamente esclarecido, mas a discussão rapidamente saiu do controle. As palavras deram lugar aos empurrões. Os empurrões deram lugar às agressões. E então Wendy decidiu pegar uma faca. Keanu ainda tentou se defender. Durante a luta, sofreu um corte na mão, um ferimento compatível com alguém que tenta impedir que a lâmina atinja seu próprio corpo. Mas aquilo estava longe de terminar. Mesmo depois do primeiro ataque, a violência continuou aumentando. Em vez de recuar, Wendy procurou outro objeto dentro da casa. Ela encontrou um pesado pé de mesa. Segundo os investigadores, aquele objeto passou a ser utilizado repetidamente contra Keanu. Os golpes atingiram principalmente sua cabeça. A cada novo impacto ele perdia forças. A residência começou a ficar destruída. Objetos espalhados pelo chão, móveis danificados, sangue em diferentes pontos da casa. Tudo indicava que Keanu tentou sobreviver durante vários minutos. Mesmo ferido, ele ainda lutava para escapar. Mas Wendy não parou. Quando Keanu finalmente caiu no chão, incapaz de continuar reagindo, o ataque entrou em sua fase mais cruel. E foi justamente nesse momento que aconteceu o detalhe que transformaria esse caso em uma notícia conhecida em todo o país. Um detalhe tão incomum que poucas pessoas acreditaram quando ele foi divulgado pela primeira vez. Com Keanu já caído no chão, gravemente ferido, qualquer pessoa imaginaria que a agressão terminaria ali, mas segundo a investigação, Wendy Thomas tomou outra decisão. Em vez de se afastar, ela subiu sobre o corpo do namorado, utilizando todo o peso do próprio corpo para mantê-lo completamente imobilizado. Keanu ainda respirava. Mesmo ferido pelos golpes, ele tentava se mover, tentava escapar, mas sua situação piorava a cada segundo. A pressão exercida sobre seu tórax dificultava cada vez mais a entrada de ar. Ao mesmo tempo, os ferimentos provocados pela faca e pelo pé de mesa faziam com que ele perdesse rapidamente suas forças. Segundo os laudos apresentados durante o processo, a morte não foi causada por um único ferimento. Ela aconteceu pela combinação de agressões extremamente violentas com a compressão prolongada do corpo da vítima, impedindo que Keanu respirasse normalmente. Quando ele finalmente parou de reagir, Wendy desceu de cima dele.
A luta havia terminado. Dentro da residência restavam apenas móveis quebrados, sangue espalhado e o corpo de Keno Butler. O que aconteceu em seguida também chamou a atenção dos investigadores. Diferente de muitos criminosos, Wendy não fugiu. Ela não tentou esconder o corpo. Não limpou a cena. Também não inventou uma história para desviar a investigação. Ela pegou o telefone e ligou para os serviços de emergência. Durante a ligação, admitiu que havia matado o namorado. Pouco tempo depois, policiais e socorristas chegaram ao endereço. Os paramédicos tentaram prestar atendimento, mas Keno já não apresentava sinais de vida. Enquanto a equipe trabalhava no local, Wendy permaneceu na residência. Ela foi detida sem oferecer resistência. Nos primeiros depoimentos, afirmou que tudo havia acontecido durante uma briga. Mais tarde, sua defesa sustentaria que ela estava extremamente alcoolizada, havia consumido drogas e que parte do ocorrido não era lembrada com clareza. Também alegaria que ela teria desmaiado sobre Keno após a luta, tentando afastar a ideia de que tivesse permanecido sobre ele de forma intencional. Mas os investigadores encontraram dificuldades para aceitar essa versão. Os ferimentos espalhados pelo corpo da vítima, a violência dos golpes, os sinais da luta e os resultados da autópsia apontavam para uma sequência contínua de agressões. Para a acusação, Keno não morreu apenas porque foi atingido. Ele morreu porque, mesmo depois de estar dominado, continuou sendo submetido a uma força que impediu sua respiração até os últimos instantes de vida. Enquanto a investigação avançava, a notícia começou a se espalhar pelos Estados Unidos. Os detalhes do crime chamavam a atenção em programas de televisão, jornais e sites. Milhões de pessoas tentavam entender como uma discussão doméstica havia terminado de maneira tão brutal. Ainda faltava descobrir qual seria o destino de Wendy Thomas diante da justiça, e se a versão apresentada por sua defesa conseguiria convencer o tribunal. A prisão de Wendy Thomas deu início a um processo que rapidamente ganhou repercussão nacional. Os promotores sustentavam que Keno Butler não havia morrido por um simples acidente durante uma briga. Segundo a acusação, a sequência dos acontecimentos demonstrava uma violência contínua, primeiro a faca, depois os golpes com o pé de mesa, e por fim a compressão do corpo da vítima, quando ela permaneceu sobre ele até que não conseguisse mais respirar. A defesa apresentou uma versão diferente. Seus advogados afirmaram que Wendy estava profundamente alcoolizada, havia consumido drogas antes da discussão e que sua memória sobre os acontecimentos era limitada. Também alegaram que ela teria desmaiado sobre Keno após a luta, sem perceber que ele já estava gravemente ferido, tentando afastar a ideia de que tivesse provocado sua morte de forma deliberada ao permanecer sobre ele. Mas os elementos reunidos durante a investigação pesavam contra essa versão. A autópsia mostrou que Keno apresentava diversos ferimentos provocados pela faca e pelos golpes recebidos durante a luta. Além disso, os peritos concluíram que a dificuldade para respirar, causada pela compressão do corpo, teve papel importante em sua morte. Diante das provas reunidas, Wendy Thomas decidiu não levar o caso até um julgamento completo perante um júri. Ela aceitou um acordo com a promotoria e se declarou culpada por homicídio em terceiro grau. Com isso, evitou responder por uma acusação mais grave, mas ainda recebeu uma longa pena de prisão. O tribunal a condenou a cumprir entre 18 e 36 anos de prisão. Enquanto a sentença era anunciada, familiares de Keno Butler lembravam que a vítima nunca teria oportunidade de recomeçar a própria vida. Para eles, nenhuma pena devolveria o filho, o irmão ou o amigo que perderam naquela noite. Mesmo anos depois, esse caso continua sendo citado por um motivo incomum. Não apenas pela violência da discussão, não apenas pelos golpes de faca, nem pelos ataques com o pé de mesa, mas pelo fato de a própria autora ter permanecido sobre a vítima até
impedir que ela respirasse. Um detalhe confirmado pela investigação e pelos laudos, que transformou esse homicídio em um dos casos mais comentados da época. Histórias como essa mostram que discussões alimentadas por violência, álcool e drogas podem terminar de forma irreversível. Também lembram que a crueldade não pertence a um único perfil. Ela pode surgir em qualquer relacionamento, em qualquer lugar, quando alguém decide transformar uma discussão em um crime. Esse foi o caso de Wendy Thomas. E, infelizmente, está longe de ser um caso isolado.